Olá, muito bom estar aqui novamente para poder compartilhar uma palavra de Deus com você. Vamos falar hoje sobre adoração e conquista. Como as grandes coisas na nossa vida podem acontecer através da adoração. Ser um adorador é um estilo de vida, muito mais do que cantar belas canções. Ser adorador é atingirmos o centro do coração de Deus com o nosso ser. Na minha opinião, quem consegue atingir a posição de adorador, ela está melhor posicionado perante o Deus Todo-Poderoso do que apenas aqueles que têm fé. E já é uma coisa extraordinária, aqueles que têm fé genuína. Porque aquele que tem fé fala da sua fé. Aquele que adora, além de ter fé, ele fala e ele já aprendeu a esperar o momento que as coisas vão acontecer. Ele não se precipita, ele não se apressa. Ele coloca todas as suas expectativas e necessidades abaixo do Criador, abaixo do Todo-Poderoso. Ele estabelece uma base divinamente legal para que coisas impossíveis, coisas extraordinárias aconteçam, diferentemente daqueles que dependem da força do seu braço, apenas do seu esforço. Eu estou falando de pessoas de fé, eu não estou falando de quem não conhece absolutamente nada de Deus, da sua palavra. Eu estou me referindo àqueles que já trilharam um caminho de fé, mas que ainda não entenderam ou não se dispuseram a se tornarem verdadeiros adoradores. Ser adorador é depender das grandes soluções, das grandes intervenções do Todo-Poderoso na nossa vida e ao nosso redor. Então não importa se vivemos um momento, meu amigo, minha amiga, que nós fomos invadidos pelas situações desse mundo e fomos abalados e estamos buscando uma recuperação disso, ou se estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida, se estamos avançando nas conquistas que o Senhor estabeleceu para nós. Das duas formas, eu quero dizer para você que adorando, sendo adoradores, essas coisas vão atingir, não é? Níveis muito maiores a respeito da vontade de Deus. O adorador sabe esperar, ele sabe que todas as coisas têm o seu tempo, como diz a palavra, há tempo para tudo, debaixo do sol. Na verdade, o adorador é mais do que esperar, ele já vive uma perspectiva de eternidade. O adorador já vive na eternidade, ele já está conectado na eternidade com Deus. Ele não tem aquela perspectiva de quando Jesus voltar, conforme a sua promessa, então a minha vida eterna começar. A vida eterna espiritual dele já começou, ele já vive na eternidade. Neste momento ele vive na realidade também deste mundo, nessa realidade carnal que nós vivemos, mas ele não é carnal, ele é espiritual. Ele tem bem presente que ele já começou a sua caminhada eterna de glória com o seu Deus. Então, na sua mente existe esse entendimento, meu irmão, meu querido, de que a eternidade já começou. E quando eu adoro, em uma mão eu tenho o clamor, eu tenho a fé, eu tenho a esperança, e na outra mão eu tenho o meu Isaac. Nós já falamos sobre isso nesse canal. Quer dizer, eu não desejo nada, absolutamente nada que esteja acima do Senhor, porque se eu desejar, eu buscar, eu não conseguir viver, eu não me satisfazer com os dias que a minha vida tem, se aquela situação não se resolver, se aquela expectativa não se cumprir, se aquela pessoa não voltar, se aquele dinheiro não entrar, se aquele reconhecimento não vier, se é assim que eu vivo, então é porque Ele não está acima de todas as coisas. O adorador coloca o Senhor, seu Pai, seu Deus acima de tudo. Ele tem expectativas, ele tem frustrações, mas não ao ponto de que o imobilize, não a ponto de que aquilo consuma tantas energias dele, de que ele use menos as suas forças para adorar ao seu Deus, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o Senhor com toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Então, sem isso, é impossível nós agradarmos a Deus. E o resultado dessa posição, o resultado disso, meu querido, é extraordinário. Ele cria um ambiente que permite, que gera
que prepara o caminho de uma explosão inevitável da presença do Senhor, ela talvez não venha no momento assim, num estalar de dedos, não é? Talvez não, mas para a eternidade sim, ela vem num estalar de dedos. Muitos não conseguem esperar as coisas acontecerem e nesse não conseguir esperar acabam não entregando a sua melhor fé, a sua melhor adoração. Mas quem está posicionado dessa forma como adorador, eu te garanto uma coisa, os limites caem, o impossível ele acontece, aleluias, os inimigos são derrotados, as situações são passageiras, elas passam como vento na nossa vida. Eu não estou falando apenas de esperar as coisas mudarem, não é? Eu estou falando de realmente ver a mão de Deus agir e mudar as situações, mas ao tempo dele. Insisto na teoria do Isaac. Em uma mão nós cremos, desejamos, esperamos, clamamos, choramos, em outra mão nós ofertamos e dizemos: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Eu não deixo de adorar, eu não deixo de semear enquanto eu espero as grandes soluções de Deus. Isso é uma postura de um adorador. Não é uma postura apenas de alguém que crê, de alguém que busca quase que muitas vezes fazer um negócio com o seu Deus. Bem, meu amigo, minha amiga, existe algo que Deus não abre mão e que sem isso não seríamos adoradores verdadeiros, que é dependência total e irrestrita no seu Deus. Existe uma palavra que fala sobre isso, que é Jeremias capítulo 17. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Né? Ele não verá a justiça quando ela vier, ele não verá a prosperidade quando ela vier. Ao passo que diz: bendito o homem que confia no Senhor e faz da sua força a sua vitória, a sua expectativa. Ele espera então, querido, que a nossa confiança esteja completamente nele. E nos momentos cruciais da nossa vida, ele vai honrar a nossa posição continuada de fé e de adoração. Um adorador, antes de pedir, reconhece tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Termos gratidão na presença de Deus é algo tão básico. Um adorador tem gratidão. Sem gratidão é impossível sermos verdadeiros adoradores ao Senhor. Tem adoração, desenvolve essa gratidão no seu coração, observando tudo aquilo que Deus já fez, aprendendo sobre tudo aquilo que Deus já fez. A Bíblia diz que levemos as nossas petições ao Senhor, mas com ações de graças. Primeiro você agradece pelo sol que brilha, agradece pelas forças que você tem para andar, agradece pelo ar que você respira todo dia, são coisas que você não controla, agradece porque a aliança do Senhor não foi invalidada, existe dia, existe noite, agradece pela família que você tem, com todas os defeitos que ela possa ter, você agradece por isso, você agradece pela vida, você agradece pelos tijolos da casa que você mora, você aprende a ter gratidão. Eu me lembro que muitos anos atrás morávamos em outro lugar e eu desenvolvi o hábito de agradecer pelos pisos do chão que eu pisava, que tornava mais agradável o meu caminhar do que se fosse o chão bruto. É agradecer por tudo, coisas materiais, coisas sentimentais, espirituais, que o Senhor já te proporcionou. Aí você deixa claro ao mundo espiritual e ao próprio Deus que a sua força vem dele, vem do Senhor. Então, a palavra de Deus de Jeremias capítulo 17 o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte e se aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como a tamargueira do deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas, ao contrário disso, bendito o homem que confia nele, no Senhor, e cuja confiança está no Senhor, porque ele será como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes em direção ao ribeiro, à fonte das águas, e não receia quando vem calor, e eu poderia estender, não receia quando vem frio, mas a sua folha fica sempre verde, e no ano de sequidão ele não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Amém? Aleluias! Um adorador, então, é alguém que, como diz esse versículo, ele está já esperando as estações mudarem, sempre adorando ao Senhor. Ele não muda essa posição, independente das circunstâncias e do tempo que se passa. Bem, eu diria até mais além.
Ele não muda a sua posição, mesmo que aquilo que ele mais deseja não se cumpra. Sim, é verdade. O adorador diz ao Senhor que ele gostaria muito que isso ou aquilo acontecesse, e normalmente quando se ora a Deus são coisas boas, são coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, mas ele coloca no seu coração de uma tal forma que diz assim: mas seja feita a tua vontade, como Jesus. Jesus não queria, uma boa parte de Jesus, do seu ser, não queria ser crucificado, passar por aquele sofrimento. Ele tinha sentimentos como eu e você. Ele era Deus, mas ele era totalmente homem também, quando esteve no nosso meio. Ele não queria, todavia ele diz: mas seja feita a tua vontade, não a minha. O adorador, ele aprende a aceitar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e no tempo certo ela se manifesta em favor de mim, em favor de você também. Solte o cabo da nau, como diz uma antiga canção, meu amigo, solte o cabo da nau. Existe o seu comandante que está controlando a direção do seu barco nas águas deste mundo. Em alguns momentos águas calmas, em outros momentos águas turbulentas, águas com grandes perigos, mas ele está no controle o tempo todo da nossa embarcação. Aleluias! Quando falamos de processos, provas, expectativas de coisas complexas que nós estamos passando, ou que nós esperamos, improváveis até mesmo que aconteçam pela lógica humana, é bem possível que isso vai envolver tempo, espera de tempo. Então a manutenção, a perseverança de um posicionamento precisa ser observado. Você não pode andar, como diz a palavra, inconstante, não é? Como se fosse uma folha solta ao vento, né? Que é levada de um lado para outro. Eu diria que uma das chaves de sucesso para que Deus intervenha a seu favor nessa vida é justamente você ter as árvores plantadas bem firmes junto às águas do ribeiro e não se deixar levar pelo vento, não se deixar levar pelos momentos, né? E eu diria que eu já observei que isso é algo que faz com que alguns alcancem e outros se percam. Infelizmente é isso. O Senhor nos chama para uma aliança eterna, nos chama para uma parceria de amizade, de relacionamento que é duradoura. Ela não é baseada em momentos de conquista, ela é baseada numa vida de conquista, porque você é um adorador. Então, se você não tem aquilo que você mais deseja, você continua adorando e você abala os céus, você abala o mundo espiritual adorando o Senhor, porque a palavra de Deus ela vai se explicando, ela vai se complementando. Enquanto eu falo para você, o Espírito Santo me lembra de outras situações, não é? Que diz assim: seja fiel no pouco e no muito você vai ser levado. Em todas as áreas da sua vida, reclame muito no pouco e você não vai conhecer a abastança do Senhor na sua vida. Então, meu querido, diz assim, que tudo na palavra de Deus é explicado por ela mesma, né? Então, de certa forma, quando falamos de adoração, e adoração especialmente sendo um caminho para conquistarmos as coisas difíceis, improváveis, impossíveis nessa vida, estamos falando também de aliança com Deus, né? Estamos falando de aliança. Afinal, o que é a nova aliança? É colocar a vontade dele, é colocar essa posição de adoração a ele sendo o primeiro mandamento plenamente estabelecido na sua vida, acima de tudo ao seu redor, tudo, todos, sua família, seus bens, você ama, você cuida, você administra tudo isso, mas ele está acima disso, ele precisa estar num patamar muito maior do que essas situações, porque se você parar para pensar, a grande verdade é que nós não controlamos, nós não conseguimos garantir que essas coisas estarão conosco nem por quanto tempo. Nós conseguimos fazer o nosso melhor e isso agrada ao Senhor e Ele nos honra, possivelmente com longos tempos, tendo aquilo que nós amamos ou gostamos de ter nessa vida. Ele se interessa por isso. Agora, a garantia mesmo vem somente da força dele. Queria também a fé, não é? A esperança, junto com a aliança, eles são meio que vizinhos, são como se fosse da mesma família. Eles são primos da adoração, vivem muito próximos, têm fronteiras estabelecidas entre essas questões, são conectados, são todas questões conectadas. O adorador, evidentemente que ele tem fé, evidentemente que ele tem esperança, e não é uma esperança qualquer, é uma esperança sobrenatural, uma esperança que vem de Deus. E eu diria mais do que isso, que
A adoração, a fé, a esperança, e a aliança com o Senhor é como se fossem ingredientes misturados num grande vaso de barro. E misturados elas compõem esse alimento que nós estamos chamando hoje de adoração ao Senhor. Talvez você esteja pensando, por que eu deveria pensar em ser um adorador? Será que isso é um tema relevante? Bom, será que talvez a adoração não é coisa para aqueles que cantam canções? Para as pessoas que têm ministérios de cantar, de compor canções ao Senhor? Não, queridos, nem para líderes religiosos, nem para pastores, mestres, evangelistas, a adoração é a essência do chamado de todos nós. Se você pensa que a essência do seu chamado é algo que você está fazendo específico, pastorear um rebanho, evangelizar pessoas, pregar a palavra, eu diria que não é isso. Isso faz parte do nosso todo. Todos nós temos uma essência de chamado. Foi assim que fomos criados. Foi assim que fomos concebidos pelo Senhor quando fomos feitos à sua imagem e semelhança. E fomos feitos com entendimento. Nós somos o único ser da criação feitos com entendimento. Então nós podemos escolher o caminho do Senhor, podemos escolher o caminho do céu, ou podemos escolher o caminho da desgraça. Isso está colocado à nossa frente. Deuteronômio diz que o Senhor nos coloca à nossa frente o caminho da bênção e o caminho da maldição. Nos cabe escolher. Eu já ouvi falar na palavra de Deus sobre um anjo muito belo, um anjo muito poderoso e brilhante lá nos céus no começo. Ele tinha os caminhos colocados à sua frente e ele fez a sua escolha. Você pode fazer a sua escolha também todo dia da sua vida. Escolha o caminho da bênção, escolha o caminho da presença de Deus, da adoração ao Senhor. Peça que Ele vai te ensinar em como ser um adorador. Tem uma canção muito linda que diz, eu quero ser um adorador por excelência. Se torne um adorador por excelência. Como é isso? Você não faz curso sobre isso, nem eu consigo te explicar isso aqui, mas basicamente é uma postura de vida, é uma postura que se renova todos os dias pela manhã. Você desenvolve essa postura de adoração. Eu aprendia todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eu faço é dobrar os meus joelhos. Eu não precisaria dobrar os joelhos, eu poderia ir ali no pátio que eu estou vendo, erguer as minhas mãos, eu poderia sentar numa cadeira e no sofá, a forma não importa. Eu poderia orar enquanto eu trabalho, eu também faço isso, eu oro enquanto eu dirijo, mas eu escolhi tomar algumas decisões para comandar a minha alma. No meu caso, eu decidi todos os dias destinar alguns minutos, eu dobro os meus joelhos, vou a um lugar secreto, ninguém está me vendo, eu não estou me exibindo para ninguém com a minha oração, e ali eu começo agradecendo ao Senhor, eu peço a presença do Espírito que me ajuda a lembrar tudo aquilo que eu tenho para agradecer. Depois que eu agradeço por tudo aquilo que é relevante para mim, que começa na salvação que Ele mesmo me deu, na obra do Seu Filho, e passa por situações dessa vida, materiais, emocionais, financeiras, tudo isso que a gente reconhece na presença de Deus. Então eu levo as minhas petições ao Senhor, e ainda assim mantendo a minha posição de Isaac. Se não for da vontade dele, ele continuará sendo Deus, eu vou continuar adorando ao meu Deus. Queridos, eu penso que existem alguns níveis de aliança com o Todo-Poderoso, alguns níveis de como viver com o nosso Deus. Eu diria que começa assim. Em primeiro lugar, tem aqueles que aceitam a Deus. Eu preciso te confessar que essa ideia de aceitar ao Senhor, ela chega nos meus ouvidos de uma forma contraditória. Ela chega nos meus ouvidos como um paradoxo. E eu sei que a maioria das igrejas evangélicas fazem um chamado às pessoas que ainda não têm uma vida com Deus, no sentido de dizer, você aceita a obra que o Senhor Jesus fez. Aquilo soa para mim tão pesado, soa tão contraditório e tão paradoxal, apesar de eu entender o que está acontecendo ali, que é uma forma da pessoa entender e dizer, sim, eu desejo ter essa vida com o Senhor, mas para mim não cabe dizer que eu aceito ou não aceito a vida de Deus. Agora, a menos que a pessoa esteja tão perdida que ela diga, não, eu não aceito, eu prefiro a morte, eu prefiro a maldição. E misericórdia, alguém que estaria vivendo um nível de desilusão e de engano e de cegueira muito grande nessa vida para dizer isso. Mas então tem aqueles que aceitam. Nós temos aqueles que são religiosos, que aceitaram o caminho, um determinado caminho de fé e se dispõem em uma sequência de ações repetitivas, ou de pontualidade, ou de frequência.
e ouvem as pessoas que pregam a palavra. E esses então são os religiosos. E bem, isso já é um caminho de fé. Eu acredito que em algum momento da minha vida, talvez eu já tenha tido uma determinada porção de religiosidade, embora eu vejo níveis de religiosidade ao meu redor que eu considero assustadores, né, desse mundo. Existem determinadas variações de religiões cristãs mundo afora que pregam invadir países, que pregam destruir os telhados das casas das pessoas, mas se dizem cristãs. E olhando para o passado, olhando para a Idade Média, coisas que se fizeram em nome de Deus, que são assustadores, isso tudo é nível de religiosidade, não é nível de uma fé realmente espiritual. Número 3, temos aqueles que obedecem ao Senhor. Uau! Aqui nós já temos um nível de evolução bastante importante. Não apenas aceitam, não apenas repetem religiosamente, mas já estão interessados em obedecer a Deus. Então, buscam cumprir os mandamentos, buscam seguir orientações daqueles que o Senhor colocou sobre suas vidas como inspiração de fé. Amém? A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso é um nível de aliança. Mas será que isso é tudo? Isso não é tudo, meu querido. Isso é só um nível mais próximo em direção à presença de Deus. Eu diria que tem mais um nível acima dos que obedecem. Seria daqueles que servem. Aqueles que servem estão dispostos a servir com os seus dons, nos seus momentos, de novo, sem religiosidade. Porque se eu sirvo com religiosidade, eu estou servindo para me mostrar às pessoas. Seria uma forma como se eu fosse um fariseu, não é? Para me mostrar às pessoas de que eu estou servindo. Mas se serve de coração, já é um nível de aliança superior até aqueles que obedecem, porque eles servem com gratidão. E a palavra adoração, lá na sua origem, em hebraico, em grego, ela tem a ideia de servir como uma essência. Eu adoro enquanto eu sirvo, mas veja bem, sirvo em toda a minha vida, não em atividades só específicas. Por isso que é a postura de adoração diária, que estabelece um nível, uma vida de adoração por excelência com o Senhor. E eu diria que finalmente nós temos um teto que eu hoje enxergo. Talvez na eternidade tenhamos níveis maiores que o Senhor vai nos colocar, mas hoje nós temos um teto, e na minha opinião esse teto se chama adoração. Nós não podemos chegar a um nível maior do que sermos realmente adoradores do Senhor. Tudo aquilo que nós podemos alcançar, obter, mudar, transformar, ligar, desligar, construir, destruir nessa vida, ele deve ser feito na força do Senhor e não na nossa força, e dando glórias ao Senhor. Então nós somos adoradores, nós esperamos o tempo que for necessário, porque nós já vivemos a eternidade, nós não temos pressa. Não é como um jogo de futebol que você fica contando os minutos para ver se seu time vence ou se ele vai reverter um placar. Nós temos a eternidade toda para continuar nessa postura. Queridos, também diz assim em João capítulo 4, de versículos 20 a 24, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, porque ela queria entender métodos. Era tudo muito religioso naquela época. Então diz assim, e ainda hoje temos muitas coisas religiosas ao nosso redor. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher falando para Jesus, que era judeu, ele disse: mulher, crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha, pega aí no espírito que ele está te falando nesse momento, nem na sua igreja, nem na minha, nem do jeito que eu oro, nem do seu jeito, em espírito e em verdade. Diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio da promessa do povo judeu. Mas a hora vem e agora que os verdadeiros adoradores, e a hora já era desde a vinda de Jesus, e agora ainda até o fim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então entenda que é em espírito, não é apenas em esforço, é em espírito e em verdade. E só pode adorar em espírito aquele que é renascido de Cristo, que já tomou uma decisão de aliança por Cristo. E se você tem o Espírito Santo, quanto mais aflorado você tem na sua vida,
mais você vai ser um adorador por excelência. Em outras palavras, eu estou dizendo que para você ser um adorador mais próximo daquele modelo que Jesus nos fala, que as Escrituras nos ensinam, você deve buscar esse modelo no Espírito e não apenas no seu esforço. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ele fala muitas vezes isso no mesmo momento, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então essa é a verdade, querido. Deseje, clame pela presença do Espírito Santo na sua vida. Então a chave da palavra de hoje é essa: adorador, para você buscar as conquistas do Senhor, mas em espírito e em verdade, não adorador por esforço de encontrar a posição de adorador, sabendo que ela é sobrenatural, é dom de Deus. Apenas no nosso esforço, querido, chegamos a resultados realmente limitados. Na força do nosso espírito, conforme diz a sua palavra, em Zacarias capítulo 4, verso 6, que é uma palavra que norteia muito a minha vida. Volta e meia o Espírito Santo sopra quando eu estou envolvido em processos que começam a me gerar angústia, apreensão. A palavra diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, ou para mim, ou para você. Não por força e nem por poder, ou violência em outras traduções, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A força vem dele. O mover é sobrenatural do Senhor. Querido, os grandes momentos impossíveis da história do povo de Deus vieram realmente em contextos de adoração. Eu me lembro, por exemplo, sobre a conquista de Jericó, que eram muralhas intransponíveis. O que acontece? Deus dá uma instrução: leve a Arca da Aliança e leve tocando trombetas. Então a aliança tocando trombetas, com o povo marchando, é uma posição de adoração ao Senhor. Os inimigos não entenderam, acharam que eles tinham enlouquecido. O que esse povo vai fazer tocando trombeta e dando giros ao redor das muralhas? Foram 7 giros. Ora, era uma cidade, e era uma cidade grande para os padrões da época. O giro ao redor de toda a cidade demorava. Não era poucos minutos, não é como dar uma volta ao redor aí da sua mesa ou da sua casa. Era ao redor de uma cidade inteira. E foram 7 voltas. E isso significa que as coisas levam um tempo. Você tem um tempo adorando ao Senhor e esperando até que se cumpra. Oh, aleluia! É no espírito que as grandes coisas acontecem. Não é na posição sobrenatural, não é na posição natural, na força natural. É sobrenatural. Bem, querido, também eu diria assim que outra palavra muito importante que nos faz até mesmo desafiar a morte, quando nós temos a presença de Deus tão viva quanto na posição de adorador. 1 Coríntios 15, 55 diz: onde está você, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O adorador ergue as suas mãos sabendo que o seu Deus é com ele. E ele não teme. Ele não teme os inimigos que são mais poderosos e numerosos que ele. Porque aquele que o fortalece vai à frente. Aleluias, ele não se expõe a lutas desnecessárias, mas quando essas lutas acontecem, ele permanece inabalável, como aquela árvore plantada junto às águas. Amém? E diz também assim, queridos, que quando eu estou adorando em espírito e em verdade, é como se nós subíssemos acima das circunstâncias. Já falamos em outras mensagens essa ideia de que um nível de aliança, um nível de adoração ao Senhor mais alto na nossa vida é como se nos levasse acima das nuvens, a voar com as águias. E lá de cima, quando nós subimos, nós não subimos acima de outros, nós subimos acima de nós mesmos. Nós subimos o nível em relação a nós mesmos, nós olhamos para baixo e nós passamos a ver situações de um jeito diferente, de um jeito de quem está habituado a subir ao alto e pedir conselho do Espírito. E dessa forma nós vemos as coisas de uma forma melhor e somos direcionados pelo Espírito de Deus. Então diz assim também em Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, e também correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, para você conseguir renovar suas forças em certas situações da vida, subir como se você tivesse asas, correr e não se cansar, mesmo nas situações mais
insanas que acontecem nessa vida, é porque você é um adorador e você experimenta o sobrenatural de Deus na tua vida. Um bom exemplo de adorador na Bíblia seria Davi. Davi, meu querido, você que conhece um pouco da palavra, vai saber. Deixa eu te falar uma coisa, ele cometeu equívocos, ele fez coisas terríveis nessa vida, muito piores do que Saul. No entanto, ainda assim, o Senhor identificou nele um coração de adorador. Então entenda que o adorador não é aquele que não erra nada, é o perfeitão. Não, não. O adorador é aquele que tem um coração voltado em Deus. Se ele errar, ele volta imediatamente a Deus. O coração dele se mostra em todas as situações dessa vida, mesmo quando ele erra, porque nós estamos sujeitos a errar, porque vivemos ainda num corpo corruptível, que a palavra de Deus diz. Mas Deus identifica que dentro daquele corpo corruptível existe um espírito, existe um coração de adorador, e ele está pronto para te receber nessa posição e te impulsionar, às vezes quase que imediatamente, a sua queda. Davi experimentou isso e ele foi escolhido. Mas ele demonstra em outros momentos da sua vida o quão ele tem o coração de adorador. Porque quando ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, e ele teve essa oportunidade, um homem que buscava a sua morte, lá dentro da caverna, ele tinha toda a condição de acabar com a vida de Saul. No entanto, o que ele decidiu, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tira, eu não vou tirar ninguém que o Senhor colocou, mas o Senhor pode tirar. Então ele esperou no Senhor e ele poupou a vida daquele que ele dizia que era ungido do Senhor. Na verdade, ele foi de fato ungido, foi escolhido de Deus, o Saul, mas com o passar do tempo começou a ser rejeitado por Deus por conta das suas próprias escolhas. Então entenda que nem sempre os que ocupam cargos são os escolhidos de Deus. Podem ter sido e às vezes já foram até reprovados, não são mais e estão ocupando aquele lugar, e você não mexe com aquilo, você deixa Deus resolver. Mas você também não depende da força daquele que foi rejeitado por Deus para ele estabelecer o nível de adoração que você vai ter com Deus. De jeito nenhum, meu irmão. Eu não levanto a minha mão contra alguém escolhido por Deus, mas eu não me limito na força daqueles que têm falhado na presença do Senhor. Logo, o adorador é aquele que coloca Deus acima dele mesmo. Um adorador por excelência sabe o que ele é e o que ele pode na força daquele que o fortalece. Aleluias! Ele vive pequenas coisas adorando ao Senhor e grandes coisas adorando ao Senhor também. Ele é capaz de olhar um pedacinho de grama e ali ele orar ao Senhor sobre aquele pedacinho de grama. Ele é capaz de pedir o apoio de Deus, falar com Deus, adorar a Deus sobre pequenas coisas, não somente nas grandes coisas dessa vida. Um adorador é aquele que anda no Espírito, meu querido. Busque isso em Deus e Ele vai te proporcionar. A sua força vem do Senhor. Nós temos exemplos de outros personagens, não vou falar para não me estender mais nessa palavra, mas é isso. Queremos te estimular nessa mensagem a que você se torne um verdadeiro adorador e que você adore em espírito e em verdade. Dobre seus joelhos, pergunte a Deus como você pode e Ele vai te orientar. Peça a presença do Espírito Santo na sua vida e Ele vai te levar a níveis mais altos. Você vai conhecer como muitas vezes voar como se tivesse asas próximo às águias. Você vai aprender a sobrevoar as limitações dessa terra e colocar as situações dessa vida no seu devido lugar. Você não rejeita as situações dessa vida, mas você coloca elas no seu devido lugar, porque tem um outro lugar que é superior a elas, que é o lugar de adoração, e nesse lugar as situações dessa vida não te alcançam, quando você se torna um verdadeiro adorador. É isso, meu querido e minha querida, espero que tenha abençoado você e sua casa. Eu clamo ao Senhor que esteja abençoando ricamente você em todas as áreas da sua vida e conduzindo você a um nível de aliança e de adoração superior em relação a você mesmo. Amém? Obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe então você e sua casa, seus negócios, sua saúde. Nós somos a família Lucas e este é o SLG. Simplesmente vida com Deus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.